começar com a reforma tributária na CCJ. Bom dia, Douglas, tudo bem? Bom Seja dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Rita. Bom dia à nossa audiência. E, pois é, agora volto trabalhos no Congresso. Eu costumava estar em Brasília nessa semana, já avisei a nossa audiência na sexta-feira no Contraponto. Eu tive uma mudança, né? Trabalhava com deputado de São Paulo, estou trabalhando com o deputado do Rio Grande do Sul, coordenando a base aqui no Rio Grande do Sul, o deputado Marcelo Van Hatten. Por isso, eu não mais estarei indo para Brasília e as pessoas vão me ver mais aqui no Rio Grande do Sul e, eventualmente, aqui no estúdio também. A volta ao trabalho acontece hoje no Congresso. Há uma sessão solene hoje, às 16 horas, que deve reunir as principais autoridades da República, né? O presidente Jair Bolsonaro deve ir ao Congresso, deve discursar também Arthur Lira. O Congresso é presidido pelo Pacheco, que é presidente do Senado, e também deve ir certamente algum representante do Judiciário, e o Augusto Aras também é aguardado, ele que é procurador-geral da República. E Luiz Fux se espera que vá também. É uma certa incógnita aí que tem se vai haver esse encontro, né, que já faz bastante tempo que as relações foram estremecidas entre os principais representantes dos poderes, né, e vamos ver como vai se dar esse encontro hoje. É um momento certamente aguardado por essa situação. Bom, também importante em relação às casas, hoje na Câmara tem questões envolvendo medidas provisórias, já no Senado em relação à reforma tributária na CCJ. O que esperar deste 2022 no Legislativo brasileiro? Essa semana a Câmara tem previsão de ter sessão na quarta, quinta e na sexta. É bom lembrar que as sessões estão todas online, na modalidade em que os parlamentares podem ir tanto presencialmente ao plenário, como podem também acessar via remoto, através dos aplicativos que a Câmara disponibiliza, e algumas medidas provisórias, que têm o prazo trancado durante o recesso, agora voltam à pauta, porque, afinal de contas, elas têm prazo para expirar de 120 dias, e se não forem votados, caducam, e aí atrapalham o trabalho do governo. Essas medidas provisórias hoje, em grande parte, são na Câmara, o Senado tem também algumas para apreciar, mas deve ser a Câmara hoje o foco, se a sessão der quórum e tudo mais, deve ser o foco em cima das medidas provisórias. Apesar de que no final do ano passado não era muito previsível o que tinha acordo, né, e a gente viu uma dinâmica muito grande dia a dia sobre o que seria votado, mas a perspectiva que se tem hoje é de votar as medidas provisórias, caso haja a possibilidade de ter sessão hoje, senão certamente teremos amanhã. E no Senado há uma promessa do presidente Pacheco e do Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, senador pelo Amapá, de votar, apreciar na CCJ a reforma tributária que nós tanto falamos aqui. E é um tema muito aguardado, porque nós estamos em meio a, mais uma vez, a polêmica do preço dos combustíveis, mais uma vez sobem, né, os combustíveis. Os governadores ameaçam mudar o preço de pauta, que é aquele preço que acaba determinando qual é a cobrança do ICMS, ou descongelar a cobrança do ICMS. Nós temos tido arrecadações recorde, tanto a nível federal quanto a nível estadual e, portanto, municipal também, porque esse dinheiro é repartido do ICMS, por conta da alta dos preços dos combustíveis e da energia elétrica, que o ICMS é muito concentrado em cima disso, e os governos, como o governo do Rio Grande do Sul, está conseguindo colocar as contas em dia justamente por causa da alta da arrecadação, portanto, dinheiro que sai do nosso bolso, né? E aí a gasolina, que estava 6 e alguma coisinha, vai começando a ir de novo mais para perto dos 7, depois que o ICMS foi reduzido na alíquota, mas os governadores têm essa possibilidade. E como acabar com essa possibilidade de aumentar o ICMS mesmo sem mudar a lei, sem mudar a alíquota do ICMS? É fazendo uma reforma tributária, em que todos os itens vão ter a mesma tributação, não só a gasolina, não só a energia, né? Todos os itens vão ser um IVA, né? Como é na Europa, como são em outros países, em que fica muito claro quanto se paga, sem essas diferenciações. E nós vemos trazendo aqui essa edição do Direto de Brasília, é quase que a 50, se não me engano é a 49, e eu devo ter falado umas 40 vezes já sobre a reforma tributária. Por quê? Porque o Brasil precisa de uma reforma mais emergencial do que essa, porque é uma reforma que traz produtividade e começa a aplacar um problema grande que nós estamos vendo, que é o imposto em cima dos combustíveis. O fato de ser um ano eleitoral
deve influenciar, mudar a dinâmica desses trabalhos todos aí para esse ano de 2022? Com certeza. Nós devemos ter um primeiro trimestre ainda de bastante discussões, né? E o primeiro trimestre acaba sendo o resumo do primeiro semestre, porque acaba sendo o primeiro mês já de janeiro o recesso. Aí, em fevereiro, as coisas andam um pouco, mas não tanto, porque não tem as comissões. E aí nós temos 3 meses de trabalho até o próximo recesso. Então, esse primeiro semestre pode ser que algumas coisas aconteçam. Depois não são esperados. E aí, muitos economistas e especialistas colocam que é melhor ter reformas que é melhor não passar. A reforma tributária, por exemplo, ela não tem grandes detratores de grupos, de corporações, etc., afora alguns que perdem alguns benefícios, mas muitos, como a indústria que tem alguns benefícios, dizem, olha, vai ficar tão melhor a situação que eu prefiro perder esses pequenos benefícios concentrados que nós temos agora para ter uma reforma tributária completa. Agora, outros, como a reforma administrativa, fazer a véspera de um período eleitoral, pode ser que nem na Previdência, que a gente foi vendo ela desidratando, ela fica bem menor do que ela seria. E uma reforma administrativa desidratada, talvez tenha poucos efeitos ou nenhum e perde sua oportunidade. Então, há economistas, especialistas que dizem, olha, as grandes reformas talvez dependam de uma eleição para justamente zerar a pauta, tirar esse clima eleitoral do ar para que volte com a possibilidade maior de aprovar algo mais robusto, que o Brasil precisa dessas reformas mais transformadoras. Então, a perspectiva é que no primeiro semestre nós tenhamos algumas votações, sim. Eu acho que o clima dessa eleição é de trabalho, porque as candidaturas que a gente vê se posicionando, todas colocam reformas, né? A não ser alguns que colocam contra-reformas, como já tratamos aqui. Então, eu diria que esse ano nós vamos ver mais do que nós víamos nas outras eleições, e também porque o regimento da Câmara dos Deputados foi mudado, isso as pessoas às vezes não se dão conta, a gente trouxe aqui no Direto de Brasília e ficou muito mais célere. E o trabalho remoto, que não acontecia antes, né, através de os parlamentares podendo entrar online, não ter dificuldade com quórum, vota a hora que precisar, se abre uma sessão e vota, esse tipo de coisa apressa, né, o trâmite de medidas necessárias e faz com que o Congresso fique mais ativo, porque a Câmara dos Deputados é o principal palco lá dentro, com todo respeito ao Senado, mas porque é onde tem o maior acordo político, mais dificuldade de tramitar, ficou mais fácil do que era na outra legislatura. Então eu acredito, diferente de que muita gente tem trazido, de que nós vamos ter sim um primeiro semestre ainda de votações. Bom, essa questão envolvendo o custo de vida do brasileiro vai ser certamente um dos principais assuntos debatidos ao longo de todo esse ano de 2022, por ser um ano eleitoral, e certamente tudo que vier ao encontro de melhorar a vida das pessoas, reduzindo custos, e é uma sinalização que o presidente Bolsonaro tem feito em relação à medida provisória que promete então zerar o imposto federal sobre o combustível, mas ainda é pouco, né, Douglas? A gente sabe que o preço da gasolina não é normal na casa dos 6, 7 reais, que é o que estamos pagando. E apenas para citar um exemplo, e tem todo o efeito cascata nos demais produtos, mas realmente vai passar pela política a melhora das nossas vidas do ponto de vista do custo de vida, porque a gente tem uma conexão ainda muito forte entre política e economia. Exatamente. A gente não devia ter não devia estar sob debate, né? Qual é o valor da alíquota do imposto? Isso não devia fazer parte do processo político, mas sim do processo econômico, né? Infelizmente, isso é muito imiscuído no Brasil. Mas o Direto de Brasília fica por aqui. Você me segue nas redes sociais, @DouglasSandri, e a matéria completa independente.com.br. Tá certo, obrigada, Douglas. Até a próxima semana no Direto de Brasília, mas participa conosco aí na programação também, né? Tem contraponto sexta-feira?